A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Antônio Carlos Nascimento e irei iniciar uma série de capítulos chamado O Maná Diário. Nessa série nós iremos discorrer sobre reflexões bíblicas contextualizadas para alimentar a tua alma. Hoje, dia 7 de janeiro de 2021, iremos ler o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 16 a 22, que diz: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com as palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atingirão com as veredas da vida. Assim andará pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desgarrados. Salomão adverte os seus ouvintes como o Espírito de Deus falou através do apóstolo João no livro de Apocalipse 2,14, que diz assim: tenho todavia contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. No capítulo anterior de O Maná Diário, nós falamos da atitude de Balaque em contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ele nasceu na cidade de Petor, junto ao rio Eufrates, na região da Mesopotâmia. Terra essa que Abraão nasceu e foi criado. Foi aonde Deus chamou a Abraão para que ele pudesse ir à terra prometida. Essa região é uma região que foi povoada pela descendência de Noé, através da descendência de Sem. Então eles conheciam a Deus, eles tinham um entendimento de Deus, mas com o passar do tempo, essa crença ela foi enfraquecida e eles começaram a adorar a outros deuses e cultuar outras religiões. Mas Balaão, ele foi chamado por Deus para um propósito, e ele era sacerdote e era famoso por ser um profeta que abençoava quem devia abençoar e amaldiçoava quem devia ser amaldiçoado. Nós também vemos esse princípio na vida de Abraão. Abraão, ele recebeu essa promessa de Deus: quem abençoasse Abraão era abençoado, quem amaldiçoasse Abraão era amaldiçoado. Então, Balaão, ele tinha comunhão com Deus, ele entendia Deus, ele sabia ouvir a voz de Deus. Tanto é que quando ele entrou em contato com Balaque, ele mandou Balaque levantar 7 altares e oferecer 7 sacrifícios. E ele foi orar ao Senhor para buscar a instrução de Deus. Ele entendia Deus, sabia discernir a voz de Deus. Ele tinha visões, porque ele viu o anjo do Senhor. E quando foi que Balaão se perdeu? Quando ele vendeu o seu dom, o dom que Deus deu a ele, o dom da profecia, né? Quando ele trocou a comunhão com o Senhor pelas riquezas oferecidas por Balaque. Quando ele foi convidado pelos mensageiros de Balaque, que percorreu cerca de 300 quilômetros para falar com ele, ele recusou. Ele não aceitou essa proposta em amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Então, Balaque, ele não se deu por satisfeito, mandou uma segunda comitiva de pessoas mais honrosas para seduzir a Balaão para ir até as terras de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel e de receber as riquezas. Então, queridos amigos ouvintes, Satanás, ele está andando ao derredor procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para poder nos tentar
para nos tirar da comunhão de Deus, para nos levar a se corromper. Então Balaão, ele se corrompeu, ele não amaldiçoou a Israel, mas ele deu um conselho a Balaque. Por ganância, ele aconselhou a Balaque para poder corromper o povo de Deus. Então ele sabia que a única forma de tirar a bênção de Israel era através do pecado. O que Balaão fez foi aconselhar Balaque a introduzir mulheres e instruir essas mulheres para que elas pudessem seduzir os homens, para que eles pudessem adorar aos seus deuses, Baal Peor. Então as mulheres seduziram os homens do acampamento de Israel, e esses homens olharam para essas mulheres seminuas, acharam essas mulheres mais bonitas do que suas próprias esposas que estavam na presença de Deus. Começou uma sedução, uma orgia seguida de adoração aos deuses dela. Então foi o maior bacanal, foi o maior festejo. Deus se irou, enviou a praga no meio do povo. Moisés foi orar e a palavra de Deus diz que a praga cessou quando os filhos de Arão foram lá e mataram os pecadores. E Deus sentenciou a todos os pecadores à morte. Então, a única forma que nós temos de perder as bênçãos de Deus é através do pecado. A prostituição, ela pode seguir o sentido literal ou o sentido espiritual. E a prostituição é um pecado. Os 10 mandamentos diz que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo. A palavra de Deus diz que nós temos que servir a um único Deus. Então a palavra de Deus, a prostituição ela tem 2 sentidos. O físico, da consumação carnal, do pecado de prostituição, adultério e todos os segmentos desse tipo, como também espiritual. Quando você ama mais a pessoas e objetos do que ao próprio Senhor. Então quando você bota o teu coração em um objeto, numa pessoa a mais do que o Senhor, aí se configura o pecado de prostituição. Jesus ele disse que não podemos amar 2 senhores. Ou você ama a Deus, ou você aborrece a Deus. Oremos então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós lemos a Tua palavra e vimos que Balaão foi responsável pela queda de Israel e pela sentença de pessoas que estavam praticando o adultério. A Tua palavra diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem usado estratégias e formas para nos tirar da bênção do Senhor, do caminho do Senhor. Nós pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas, tenha misericórdia dos nossos ouvintes, e que o Senhor venha quebrar todos os laços do espírito de prostituição, anulando a sentença de morte, anulando a sentença que leva, meu Pai amado, à condenação eterna. Nós oramos agora, meu Deus, para que essa pessoa se arrependa e deixe o pecado e volta a ter comunhão com Deus, volta a ter intimidade com o Senhor, volta a ter, meu Pai amado, entendimento da Tua palavra e servir com fidelidade ao Senhor. Confirma a libertação, porque o Senhor sabe como trabalhar em favor dessas vidas. Deus, nós oramos buscando a Tua face e determinamos a vitória dos Teus filhos em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me dá de estar abençoando sua vida. Obrigado por ter ouvido esse áudio e que você nos ajude se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, deixando seu like, para continuarmos abençoando a tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo capítulo, em nome de Jesus.